O uso constante de celulares durante as aulas leva a uma significativa redução da atenção dos alunos, que se distraem facilmente com redes sociais e aplicativos de mensagens. Então, quando a gente fala em desempenho acadêmico, né, tem os prós e os contras dessa fala. Ultimamente tem se falado, né, o governador falou sobre de impedir os alunos de estar usando o celular. Vai afetar também a questão da abstinência dos alunos. Então, o que a gente tem que pensar? Que o uso tem que ser moderado do celular. Porque a tecnologia veio com uma questão avançada para a gente conseguir também fazer de inúmeras coisas. Então, a palavra não é que afeta totalmente. Nós temos que trabalhar com a questão do tempo, do moderado do tempo, né? Então, o excesso demais afeta. Então, não é que não posso usar, eu posso usar sim, mas moderadamente. Então, o que a gente vai ter que fazer nas escolas mesmo? A gente vai fazer esse trabalho, né, de conscientização do uso do aparelho celular. Mas a gente crê na psicologia que banir o uso do aparelho celular e da tecnologia, né, de tablet, celular, computador, vai dificultar bastante, porque a gente está na geração Z, então é difícil falar sobre isso. E quais são as principais distrações que o celular traz para o ambiente escolar? Então, uma das coisas que é difícil também é o quê? Que os alunos estão muito virtualmente, estão perdendo a questão pessoal, a questão presencial, né? Ou seja, eu não tenho mais amigos, eu não brinco fora de casa, eu não dou atenção para os meus pais, eu deixo de fazer as minhas tarefas e tal. Por quê? Porque eu estou sempre conectado. Então, fazer aquela reciclagem, né, deixar de usar um pouco ali, vai fazer com que eu me conecte mais e que, inclusive, não desenvolva tanta ansiedade, tanta depressão, né? E, às vezes, até uma certa agressividade, porque a gente sabe que tem alguns jogos também que fazem que a criança faça esse tipo de coisa. Então, assim, se eu conseguir conscientizar, isso vai ser bem difícil agora com a questão da adolescência, mas a gente pode começar também com o quê? Com os novos, né? Para a gente já ir trabalhando isso a longo tempo, a longa escala e tudo mais. Então, o celular ele prejudica aí, as habilidades sociais entre os alunos. Exatamente, exatamente. Tanto adultos, como adolescentes e como criança, né? Tem crianças hoje que não interagem com os pais, com os amiguinhos, por quê? Porque estão totalmente com telas, né? Então, não significa que nós somos totalmente contra a telas, a gente é contra o excesso. Porque, como já diriam os antigos, né, o que é demais sobra. Então, a gente não pode estar fazendo isso. E a gente tem que conscientizar cada vez mais. Por isso que, quando a gente fala de educação positiva, o que é a educação positiva? Né? Você pode de tudo, mas tudo em todas as escalas. Você pode mexer um pouquinho no telefone antes de dar um desenho, isso e aquilo. Por quê? Porque eu não dar nada para a criança também acaba deixando aquela criança alienada e começa com as comparações de meu amigo tem, eu não tenho. Então, eu posso, mas tudo em determinado momento, em determinado horário. Né? Eu tenho que ver o que meu filho está consumindo na internet, porque muitos pais, infelizmente, né, talvez pela correria do dia a dia, não fazem. Então, a gente tem que olhar mais para o que está acontecendo, em que horário que está acontecendo, com quem que o meu filho está falando, porque, infelizmente, o mundo virtual tem inúmeras coisas aí. E como que as escolas podem equilibrar o uso de tecnologia com a necessidade de manter o foco nas atividades? Então, uma das coisas que a gente vem discutindo até nos grupos de psicólogos e tudo mais, é essa questão de explicar, sim, que a internet é boa. Né? Que o celular é bom, que tem tudo, mas que também tem as ciladas, né? Que são as questões ali da pedofilia, de coisas erradas que a gente pode acontecer. Então, é dar mesmo voltado, talvez, uma aula de conscientização, trazer alguém do marketing para falar sobre isso. Olha, gente, tem muita coisa boa, mas tem muita coisa ruim também, né? Eu acho que talvez ter uma aula sobre como usar o aparelho celular, não a máquina propriamente dito, mas as ferramentas que nela consistem ali, que muitas crianças não sabem como ela é poderosa para o bem, mas também ela pode causar uma retaliação e um mal muito grande para aquela criança, porque a gente sabe que tem gente navegando ali só esperando o que está acontecendo. Além da escola, o papel dos pais, né, são essenciais no controle do uso de celular pelos adolescentes durante esse período escolar. Exatamente, porque assim, muitas vezes a gente deixa só para os professores ficarem vendo isso, mas eu acho que se eu conseguir conscientizar o meu filho em casa também, a probabilidade dele ser um aluno que não vai ficar mexendo no telefone toda hora é muito grande. Então, a conscientização não é só o uso de telefone na escola, é o uso de telefone sempre, é o uso do telefone moderado, a tecnologia sempre. Então, vem de casa, os professores estão lá para ensinar, não para educar o que está acontecendo ali. Então, quando cada um tiver mesmo no seu papel, né, a gente vai conseguir uma conscientização legal e vai funcionar bem. Doutora, então os pais são os principais exemplos? Os pais são os principais exemplos, né? Porque muitas vezes está ali a mãe e o pai mexendo no telefone e a criança ali rodeando sem fazer nada. Então, quando eu falo, ó, beleza, agora eu cheguei em casa, vou deixar meu telefone, a gente vai. E a criança, ela é repetição. Ela viu você fazendo algo errado, automaticamente ela vai fazer também, que a proporção dela talvez até pior. Então, se eu tiver um bom exemplo, né, meu pai, eu não uso bastante, porque não tem como dizer, ah, você não vai usar, mas você vive no telefone.
Então, a conscientização vem desde pequenininho, né? Os professores também. É uma rede. A escola, a família, e a gente da saúde, a gente fala assim, por exemplo, tanto que tem crianças que eu não atendo criança infantil, mas vejo as colegas que atendem, né? Primeira coisa que eles chegam na hora da brincadeira, você tem um celular? Porque alguém deu, eu não aprendo sozinha, né? Então, se eu me conscientizar que eu estou fazendo mal para o meu filho, né? Eu usando bastante e começar a exteriorizar aquilo de passar, vai mudar, mas tem que ser essa mudança também, tem que vir da gente.